gente, tudo bem? Como muitos já sabem, meu nome é Ananda. Eu tô fazendo uma série de vídeos aí pra compartilhar um pouquinho com vocês do que eu aprendi nesses meus 4 anos de Austrália. E hoje eu vim falar de um assunto que eu gosto muito, que é um assunto um pouco sério, mas é um assunto que eu tô acostumada, digamos assim, a falar, que é sobre visto. Então, só pra explicar um pouco, né, primeiro, antes de começar esse vídeo, explicar um pouquinho sobre a minha história aqui, porque que eu acho que hoje eu posso estar aqui pra falar sobre visto, né, que é um assunto tão delicado que eu acho que eu não falaria se eu não tivesse se eu não pudesse falar sobre. Só para vocês entenderem aqui na Austrália como funciona, para a gente poder trabalhar como consultora educacional, ou seja, trabalhar nessa área de consultoria de escola, de visto, de seguro, a gente tem que fazer uma prova que se chama o PIA. Então a gente tem um número. Então a gente tem nessa prova é uma prova de conhecimentos gerais, né, sobre escola, sobre visto e sobre diversos assuntos. E a Austrália nos atribui uma responsabilidade como consultores educacionais de ajudar os alunos e de realmente achar alunos para virem estudar na Austrália que estejam realmente interessados em estudar. E aqui na Austrália, como vocês já devem ter percebido, se vocês já estão aqui ou se vocês não estão ainda e estão começando as suas pesquisas sobre a Austrália é muito rígida com tudo. Então, para trabalhar com álcool você precisa de uma licença, para trabalhar em obras você precisa de outra licença. Então, para trabalhar nessa área não é diferente. Então, tudo que eu vou falar agora sobre visto são coisas que eu aprendi nesse tempo, né? Nesse tempo que eu tenho observado, nesse tempo que eu apliquei vistos, eu perdi as contas, já fazem 4 anos que eu trabalho com visto, né, diretamente com aplicação de visto, então eu já perdi a conta de quantos processos eu já fiz, graças a Deus quase todos foram aprovados. Então, eu tenho uma experiência nessa área e é por isso que hoje eu tô aqui falando de visto, porque eu sei o quanto é sério. A primeira coisa de tudo, a gente tem que levar visto muito a sério. Eu não estaria aqui falando pra você sobre esse assunto se eu não tivesse já essa bagagem de experiência e também essa autorização de poder falar sobre isso. Tanto é que eu não posso falar, por exemplo, sobre vistos que são de imigração, né? Eu não posso falar sobre imigração porque eu não sou agente imigratório, eu não tenho curso, então eu não posso, por exemplo, falar pra vocês como você faz pra migrar pra Austrália, porque eu não tenho autorização pra isso. E eu até colocaria em risco a minha licença, porque uma das coisas que a gente aprende sendo agente educacional é que quando alguém vem falar sobre imigração, a gente tem que já passar para um advogado. Então é por isso que muitas vezes vocês vão chegar na agência de vocês de intercâmbio e falar assim, como que eu faço para migrar para a Austrália? Ou você vai me mandar um e-mail e falar assim, Ananda, fala como que eu faço para migrar para a Austrália, como eu faço para me mudar. E eu não posso falar isso pra você, porque eu não tenho autorização pra falar sobre isso e não seria correto eu falar sobre um assunto que eu não tenho domínio. Então, a única pessoa que pode fazer isso é um advogado de imigração. A consulta é cara, é $150 normalmente o mínimo que você paga, mas você vai estar falando com uma pessoa que foi preparada, treinada para te ajudar sobre isso. E outra coisa, agora a gente vai falar sobre visto, então já entrando um pouco nos critérios do visto, o principal critério do visto de estudante é que você seja um estudante genuíno temporário, que é o chamado GTE. É esse GTE que a Austrália usa para negar 95% dos vistos. Então, se você não tiver um problema de comprovação financeira, alguma coisa assim que realmente seja uma coisa que a Austrália pediu, que a imigração australiana exige que você não conseguiu apresentar, o critério que eles vão usar para negar o visto é o GTE. Porque o GTE ele não é uma característica específica. Eles vão olhar o conjunto, eles vão olhar todo o teu histórico de estudo, de trabalho, e eles vão dizer se eles consideram que você é um estudante genuíno temporário ou não. Ou seja, a Austrália não quer pessoas que venham para cá estudar com o objetivo de ficar aqui. Eles querem pessoas que venham, estudem e voltem para os seus países. Mas aí você vai dizer assim, Ananda, mas tem uma lista lá que a Austrália, minha profissão tá nessa lista, a Austrália, ela quer que eu vá.
Então, a Austrália tem uma lista de profissões em demandas na Austrália, mas o que que a Austrália quer? A Austrália quer pessoas que estejam formadas naquela área, que tenham já experiência e que venham prontas para trabalhar. Então, elas não querem, por exemplo, que você venha para a Austrália para fazer um curso de chefe para aí você aplicar para essa lista. Não, elas querem já um chefe que estudou no país dela, que tem origem, desculpa. Eles querem um chefe que estudou já no seu país de origem, que teve experiência, que tem inglês, que vai vir pra cá pronto e suprir uma necessidade, porque é uma necessidade imediata. A gente não sabe se você vir pra cá estudar alguma coisa porque tá nessa lista, se quando você acabar o seu curso, essa lista já não vai ter mudado. Então, as questões de migração para a Austrália, né, elas são muito... As leis, elas mudam muito. Então, é muito complicado a gente falar alguma coisa para alguém. E mesmo que você seja um advogado, você dá uma informação e essa informação pode mudar. Então, o que a gente pode falar é sempre do que está o que está sendo avaliado hoje. Então, hoje, com visto de estudante, a Austrália avalia, então, isso que eu falei, Genuine Temporary Entrant. Então, estudante genuíno temporário. Você provar para a Austrália que você é um estudante genuíno, ou seja, que você realmente está vindo para a Austrália para estudar, e a gente, como agente educacional, a gente tem esse critério também de não... de selecionar estudantes, de atender estudantes que realmente estão vindo para cá para estudar. Então pode ser que você ache que, sei lá, que a sua agência de intercâmbio está de má vontade porque você chegou lá e falou, eu quero mudar para a Austrália. Só que é importante entender isso, que não é assim que funciona, né? Que o governo também cobra das agências e das escolas. Às vezes tem a escola que não aceita estudante, dependendo do perfil, porque sabe que se a imigração considerar que o estudante não tem um perfil, isso vai ser ruim para a escola, porque desde 2016 existe um ranking, né? Então, tanto as escolas quanto os países, eles têm um ranking de risco. Às vezes tem agência que fala, essa escola é level 1, essa escola é level 3. E as pessoas acham que aquilo ali é um level de qualidade, né? Então, eu vou escolher essa escola porque ela é level 1. Mas não tem a ver com isso, tem a ver com o risco. Então, como é que a imigração, ela dá esse número de risco, que é tanto para as escolas quanto os países? Bom, vamos começar pelos países, então. Como eu falei, esse ranking ele vai de 1 a 3. Então, sendo os países de nível 1, os de menos risco, e o de nível 3, os de mais risco. Então, quais seriam os países de mais riscos? A imigração vai fazer um levantamento do último ano de quantas pessoas de cada país ficaram aqui legais, de quantas pessoas vieram e não cumpriram as regras do visto. Então, por exemplo, vieram com visto de turista e trabalharam ilegalmente, ou vieram para estudar e não acabaram o curso, renovaram o visto aqui e apresentaram documentos falsos. Então, uma série de coisas negativas, eles vão pesar e eles vão ver, tantas pessoas do Brasil fizeram isso, tantas pessoas da Espanha fizeram isso, tantas pessoas de tal país fizeram isso. Então, com base nisso, vai ter um risco do país. O Brasil já foi level 1, hoje a gente acredita que o país é level 2. Por que eu digo acredita? Porque não é divulgada essa informação. A imigração ela não divulga esse levantamento, então a gente não tem como saber exatamente qual escola e qual país é qual level. Mas a gente, pelos documentos que são pedidos, pelo histórico de aplicações que a gente faz, a gente tem uma ideia desses levels. Então eu expliquei o país, agora eu vou explicar a escola, como funciona. As escolas também têm esse level, de 1 a 3. Então, a mesma coisa do país. Vai ser feito um levantamento do último ano, quantos vistos negados essa escola teve, quantos alunos começaram e não acabaram o curso, quantos alunos foram reportados pela imigração. Então, por isso que hoje as escolas estão ficando cada vez mais chatas, digamos assim, com as questões de presença, de trabalho. Então, quanto a escola é de inglês, é mais fácil, assim, dos estudantes serem genuínos, né? Porque, realmente, a maioria de vocês, quando vocês vêm pra cá, vocês estão interessados em estudar, vocês querem fazer inglês, o inglês vai servir na carreira de vocês, tal. É muito mais difícil a pessoa vir e abandonar o curso ou desistir na metade do curso, etc. Agora, quando a pessoa vem fazer um curso técnico, e dá uma olhada no meu vídeo sobre cursos técnicos,
é mais fácil da pessoa abandonar o curso ou realmente estar interessada mais em trabalhar e por isso escolher um curso técnico e não fazer os assessments e acaba por ser deportada. Então, a maioria das escolas de inglês que são focadas no inglês, elas vão ser level 1, porque é mais fácil delas terem realmente, né, esse controle dos alunos. Mas as escolas que têm cursos técnicos têm muito mais risco delas terem mais visto negado e mais curso cancelado. E aí elas vão ser escolas de level 2 ou 3. Tem algumas que vão ser level 1, mas eu tô falando no geral, assim, o que é mais comum. Então você diz, Ananda, e agora? Será que a minha escola é level 1, 2? A gente não tem como saber também, não é uma coisa que não é pública, como eu falei, também o level das escolas, mas normalmente as agências elas escolhem escolas que são level 1 ou 2 para vender, porque a agência também não tem interesse de ter o visto negado. Isso é muito importante de pensar. Para a agência, ela vai ter todo o trabalho e ela não vai ficar com nada. Normalmente, né, as agências não ficam com nada ou quase nada quando o seu visto é negado. Então, para a agência também não é interessante que você tenha um visto negado. Então, as agências normalmente vão escolher vão vender escolas que sejam level 1 ou 2, e elas vão insistir até para você escolher uma escola. Às vezes você vai pensar assim, estão querendo me vender a escola mais cara. Não é isso. É que às vezes a agência quer te vender uma escola que tem certeza que seu visto vai ser aprovado. Você já não está num país que é o melhor, digamos assim, né, para imigração, os olhos da imigração. Aí você pega uma escola que não é tão boa. Aí sua situação já fica um pouco complicada, né? Então, claro que as agências elas não querem que você tenha um visto negado, porque você vai ficar infeliz com a agência. E aí a agência não vai ganhar a comissão dela, né? Então ela não quer que você tenha um visto negado. Por isso que ela vai te indicar uma escola, às vezes, que ela vai te falar, pra você seria melhor essa. E a agência, ela tá acostumada, ela faz muitos processos de vistos, então é melhor você ouvir a agência. Eu tenho muito aluno que eu tô fazendo processo e a pessoa fala, Ananda, mas e se eu disser isso pra imigração, eu falar isso na carta? Aí eu falo, olha, pode ajudar, mas eu não posso te garantir que seu visto vai ser aprovado. A gente, como agência, eu sei que é muito difícil pro cliente entender isso, mas a gente nunca pode dizer que o visto vai ser aprovado, mesmo que seja um visto com um risco quase nulo, digamos assim. Porque é uma pessoa que vai estar lá, é um agente de imigração que vai estar lá analisando o seu caso. E nunca existe uma certeza, sabe? A gente tem o que eu posso dizer eu acho que com base em todos os processos que eu já fiz, com base no meu conhecimento, eu acho que isso vai ajudar o teu processo, mas eu não tenho como garantir 100%. Porque eu já tive casos, gente, de alunos que eu achava que o visto ia ser aprovado com 100% de certeza, porque o cara tinha um emprego bom, era super qualificado, tinha bens no Brasil, e o visto foi negado porque acharam que ele já era bom o suficiente que que aquele curso não ia acrescentar nele. Que aquele curso não ia acrescentar na carreira dele para ele conseguir um cargo melhor, porque ele já tinha um cargo muito bom. E eu já tive alunos que não tinham faculdade no Brasil, que não tinham uma carreira estável, que trabalhavam como autônomos ou trabalhavam numa área totalmente diferente da formação, vistos que a gente considera assim de risco, né, pelo que a gente vê, que foram aprovados, muitos vistos. Então é muito difícil pra gente dizer. A gente sabe no geral, assim, né? Então o que eu posso dizer pra vocês? Quais são esses vistos que são de risco e quais são esses vistos que aparentemente não tem risco? Pessoas mais novas normalmente não tem muito risco no visto, acabou de se formar, porque eles acham que essa pessoa é uma pessoa que está ainda começando a carreira dela, profissional no Brasil, acabou de fazer faculdade, é difícil ela querer ficar na Austrália. E eu vejo muito isso mesmo. O perfil de pessoas que quer ficar na Austrália, normalmente é quem já fez faculdade no Brasil, já teve experiência de trabalho, já teve uma decepção, digamos assim, com o mercado de trabalho do Brasil, e quando vem pra Austrália já vem muito focado, assim, em querer ficar aqui. Normalmente a galera que é mais nova, que acabou de se formar, que tá na faculdade ainda, principalmente quem tá na faculdade, acaba sempre voltando, então eles estão certos, né? Eles aprovam esses vistos de quem tem faculdade, quem tá na faculdade, porque dificilmente você vai abandonar uma faculdade no Brasil, né? E perder essa faculdade, porque se você ficar aqui por um período longo, você perde tudo que você já fez no Brasil. Então esse pessoal que
tá fazendo faculdade no Brasil, que acabou há pouco tempo, dificilmente eles vão ficar aqui na Austrália, porque eles ainda têm um sonho, digamos assim, de construir uma carreira profissional no Brasil,